Shalom, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui com esse propósito de refletir um pouco sobre o julgamento final. Nós vamos pegar por base o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 ao 46. E aí eu quero propor para vocês a leitura. E a partir dessa leitura também que a gente possa rezar com essa palavra de forma pessoal. Então vou fazer uma pequena motivação para você, mas que o intuito é que você mesmo pegue a palavra de Deus, leia, medite, reze, escute de Deus de forma pessoal aquilo que Ele tem a falar para você. Então, vamos pegar aqui o Evangelho, Mateus 25, do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai preparou para vós desde toda a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em sua casa. Estava nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber. Eu era forasteiro e não me recebeste em casa, nu e não me vestiste, doente e na prisão e não foste visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui eu queria refletir apenas alguns pontos, mas você pode refletir de forma mais aprofundada na sua oração pessoal. O Senhor nos chama a todos a um julgamento e Ele vai separar aqueles que praticam o bem daqueles que são negligentes. Aqui o Senhor não está falando daqueles que praticam o mal, mas daqueles que deixam de fazer o bem. E aí o Senhor diz para aqueles que praticam a caridade e o bem: Vinde, benditos de meu Pai.
E para aqueles que não praticam a caridade e o bem, aqueles que são negligentes, aqueles que são indiferentes, ele diz: afastai-vos de mim. Então, outra coisa que ele fala é que tudo que nós fizermos aos mais pequenos é ao Senhor que nós fazemos. Tudo que deixamos de fazer aos pequeninos é ao Senhor que nós deixamos de fazer. Então, a partir desta pequena reflexão, nós podemos pensar nas oportunidades que o Senhor nos dá para exercer a caridade e nós não fazemos. Nós damos razões, procuramos justificativas e muitas vezes nós deixamos de exercer a caridade, nós deixamos de praticar estas obras de misericórdia. Vestir o nu, cuidar do doente, alimentar o faminto, dar de beber ao sedento. E no dia do julgamento, o Senhor vai nos pedir contas, porque nós não usamos de caridade para com o nosso irmão. Então, o critério aqui é a caridade. Mais uma vez eu volto a lembrar que o Senhor diz: eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então nós possamos fazer este momento de reflexão, ver as oportunidades que Deus nos deu de praticar a caridade, não praticamos, e colocar propósitos para que nós possamos fazer isto. Quando for fazer um jejum, levar esse alimento ao irmão que passa fome, aquele doente que você conhece, que muitas vezes está na sua casa, aquele pequenino que necessita da sua ajuda, mas que muitas vezes você não faz, não ajuda por puro egoísmo. Pensemos nessas situações em que o Senhor muitas vezes nos proporciona para exercer a caridade, aumentar o nosso amor a Deus e nós não fazemos. Outro exercício que nós podemos fazer é pedir a graça a Deus de ver no pequenino o próprio Jesus, ver no necessitado o rosto do Cristo que sofre e ali servir aquela pessoa pensando: eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Cristo, porque Cristo disse: quem serve a esses pequeninos é a mim que serve. Que nós possamos fazer este momento de reflexão, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que venha em nosso socorro. Senhor Jesus, sonda o meu coração, vê se nele há um caminho mau. Tu, Senhor, que conheces o íntimo de cada homem, Tu, Senhor, que conhece o nosso íntimo, vê os nossos caminhos e nos conduz ao caminho da vida, ao caminho da caridade. Tira, Senhor, do meu coração toda a indiferença, toda a negligência. Dai-me, Senhor, a graça de ter atitudes que comprovem o meu amor por Ti.
através do serviço ao meu irmão, tendo sempre em mente que é a Ti que eu estou servindo. Assim seja. Amém. Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, intercede para que esta graça não seja roubada do nosso coração, mas que, pelo contrário, ela seja aprofundada, para que nós possamos ser dignos das promessas do Senhor. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, fica aí esta motivação para você, para que você pegue este Evangelho, Mateus 25, do 31 ao 46. Leia, medite, reze com ele e escute de Deus o que ele tem a dizer para você de forma pessoal e pratique a caridade, pensando e tendo a certeza, servindo a estes, eu estou servindo ao Cristo. E no dia do julgamento final, eu receberei o reino dos céus como herança, porque eu me assemelhei a Jesus pela caridade. Deus te abençoe. Shalom.